preparados? Desafios nós temos. E juntos, eu e vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês, mas eu também conto com o compromisso de vocês. Hoje, vamos recapitular a hierarquia urbana no Brasil. Temos aqui cidade. Cidade? 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 Professora, por que a senhora escreveu cidade 3 vezes? Você percebeu o tamanho da fonte que eu usei? Foi de propósito. É para que você perceba que as cidades maiores vão influenciar as menores. Então, se há uma cidade maior, ela vai influenciar uma cidade média. Se há uma cidade média, ela vai influenciar uma cidade menor. É isso que ocorre na hierarquia urbana no Brasil. Eu trouxe para vocês o mapa político do Brasil. Por quê? Porque nós somos um país com uma extensão territorial grande, né? Olha só, é muito extenso as nossas terras. Então, a distância entre as diversas capitais, elas podem ser muito grande. Se nós olharmos para o Amapá e olharmos para o Rio Grande do Sul, na pontinha lá do Brasil, perceberemos que há uma distância muito grande. Então, isso vai nos mostrar que algumas cidades vão nos influenciar mais que outras e, ao mesmo tempo, nós vamos compreender que alguns recursos nós só conseguiremos se formos até certas cidades. Urbano. O que quer dizer urbana? Urbana tem a ver com cidade. E cidade tem a ver com oferta de trabalho. As pessoas que vivem nas cidades, elas visam ter uma oportunidade de trabalho porque as cidades têm mais prestação de serviços, tem mais lojas, tem mais empresas, tem indústrias. Então, a cidade é o local onde a pessoa visa ter uma possibilidade de melhor condição de vida. Com certeza seus pais sempre comentam algo em melhorar de vida, melhorar a condição de vida de vocês. Na cidade, nós também encontramos atividades econômicas, como eu mencionei. Quem quer uma oferta de trabalho, buscar, é porque sabe que nesse local existem várias atividades econômicas, vários trabalhos, vários locais que vai prestar um serviço e automaticamente vai gerar dinheiro, finanças. Por isso que são atividades econômicas. Nós temos aqui agora a metrópole. O que é uma metrópole, né? A gente vê às vezes alguns filmes e eles falam assim, a metrópole. Então a gente sempre percebe que é um local muito grande. Um local onde há um fluxo de pessoas também imenso. É um local onde parece que nada para, que o tempo inteiro está aquele movimento total. E a nossa realidade atual até nos causou assim um certo impacto, porque nós achávamos que as metrópoles nunca iriam parar. Mas a pandemia as fez parar. E hoje eles já falam, né, os jornais, de que essas metrópoles, elas estão tendo assim perdas significativas nos seus rendimentos, na sua economia, porque todos nós, eles e nós, estamos aqui isolados em nossos lares. Então, a metrópole, ela tem uma característica, que são as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E além de ser uma cidade com esse quantitativo de habitantes, as metrópoles também são cidades com elevado padrão de desenvolvimento. E não é qualquer lugar que vai ter grande, né, um elevado padrão de desenvolvimento. Vejamos. No Brasil, nós temos, que você já sabe, eu tenho certeza, nós temos 2 metrópoles, né, que são mundiais. Mas o que uma metrópole mundial precisa ter?
Olha só, sua influência extrapola, quer dizer, passa, ultrapassa as fronteiras nacionais, atraindo pessoas, comércio e serviço de outros lugares do mundo. Eu estou aqui com a matéria do Wikipedia, que ele diz assim, ó: a magnitude econômica da cidade de São Paulo é tamanha, quer dizer assim, é tão grande que pode ser comparado aos rendimentos de um país. E ele diz assim: a cidade abriga 63% de grupos internacionais instalados no país. Então, grandes empresas internacionais se instalaram no Brasil e escolheram São Paulo, a capital do estado de São Paulo, para se instalar. E isso tem gerado muito dinheiro para o estado de São Paulo. Além disso, aqui diz assim que 8 das 10 maiores corretoras de valores e 5 das 10 maiores empresas de seguros estão instaladas também em São Paulo. E diz o seguinte, diz que São Paulo, a cidade de São Paulo, isoladamente, São Paulo sozinha, ela tem mais riqueza do que 22 estados estadunidenses. A gente acha que os Estados Unidos, né, é o mais rico de tudo, mas certamente lá deve ter estados específicos que geram mais renda, mas São Paulo tem um rendimento tão alto que ele supera a riqueza de 22 estados dos Estados Unidos. Nós somos, né, nós temos essa metrópole de grande expansão, de grande capacidade, de grande interesse. E aqui ainda diz o seguinte, diz que nós, com a capital de São Paulo, diz que se São Paulo fosse uma nação, você sabe o que é uma nação? Nação é um país. Diz que se São Paulo fosse um país no mundo, e são muitos países, né? São mais de 200 países. Então, se São Paulo fosse um país, ele teria, São Paulo, a capital, teria a 40ª maior economia do mundo. Não é à toa que São Paulo é uma metrópole mundial. Com essas informações aqui, a gente já poderia até parar. Mas sabe o que diz aqui? Diz que a Bovespa é a segunda maior bolsa de valores do mundo. Ela está instalada lá em São Paulo. Então, observe que não é à toa aqui, ó, que São Paulo, que tem 11.253.503 habitantes. Ela oferece recursos dos melhores, seja no nível científico, né? Seja no nível tecnológico, no agronegócio, tudo que nós pensarmos de grandes avanços, São Paulo tem a oferecer. E o Rio de Janeiro tem uma população de 6.320.446. Realmente são duas cidades grandes. Elas têm realmente, né, a condição de ser metrópole. Porque ela presta serviço aí para vários países diferentes. E se você pesquisar, você vai perceber uma coisa interessante. São Paulo é uma capital que você consegue encontrar a gastronomia de quase todos os países do mundo. Então, se você quiser comer algo diferente, que você nunca comeu de um outro país, se você for a São Paulo, você pesquisar direitinho, você poderá encontrar lá. Mas temos as metrópoles nacionais. Por que é metrópole nacional? Eu entrei aqui com Porto Alegre, que tem quase 1.500.000 habitantes. Por que é uma metrópole nacional? Porque o tipo de negócios
que essa capital realiza, ele não é de se estender. Ela pode até ter algum tipo de negócio com alguma empresa internacional, uma multinacional, mas são negócios mais, tipo assim, mais reservados, são menos. Não chega na condição que São Paulo e o Rio têm. Então, nós temos aqui algumas capitais que são as metrópoles nacionais, que eles se relacionam mais na questão de negócio, de atividades econômicas, dentro do nosso país. Aí nós temos agora Belo Horizonte, ó, com 2 milhões 300 e poucos mil habitantes. Nós temos Fortaleza, também com 2 milhões, quase 2 milhões e 500, tá chegando perto. Nós temos também Brasília, a capital do país, ó, com 2 milhões e meio de habitantes aproximadamente. Esses dados são do censo de 2010. Já estamos em 2020, certamente os números de habitantes são bem maiores. Nós temos aqui Salvador, que ultrapassa essas capitais que já mencionei, ó. Aqui está com 2.675.656 habitantes. Isso em 2010. Já passamos 10 anos. E nós temos aqui Curitiba com 1.751.907 habitantes. Então, essas capitais aqui do Brasil, elas conseguem fazer negociações, conseguem fazer transações econômicas aqui dentro do país e algumas também a nível internacional, mas ainda não chega ao nível da metrópole mundial. Nós temos aqui novamente, eu trouxe o mapa, mapa regional. Por quê? Porque vou falar da metrópole regional. E aqui nós temos 3. Observe quais são. Primeiro eu tenho Manaus, né? E Manaus é a capital do estado do Amazonas. Depois de Manaus, eu tenho aqui Goiânia, que é a capital de Goiás. E é no estado de Goiás que está localizado a capital do Brasil, Brasília. E nós também temos uma outra metrópole regional, que é Belém, muito conhecida por nós. Quem mora aqui em Macapá, é muito comum ir até Belém ou simplesmente fazer uma conexão em Belém quando você vai viajar para algum outro local. O avião que sai daqui, normalmente ele para em Belém. Mas o que acontece? Manaus, Goiânia e Belém, elas exercem influências com alguns estados. E quais são? Manaus exerce influência para o estado do Amazonas e para o estado de Roraima, que fica mais próximo. E você deve lembrar que o estado do Amazonas, ele é totalmente, né? Todo o seu território ele é cortado por rios. Muitos rios, muitos braços de rio. Então, a dificuldade de você se locomover no estado, ela é grande. Então, certamente por essa razão, acaba restringindo, né, um pouco do poder da influência de Manaus, pela dificuldade de tráfego, que a maioria é através de embarcações, por causa dos rios. Nós temos aqui em relação a Goiânia, né? Goiânia vai influenciar o estado de Goiás e vai influenciar o estado do Tocantins, que é ali vizinho. Nós temos também Belém, e Belém influencia quem? Né? A quem mesmo, né? O estado do Pará, influencia a nós, aqui do Amapá, e também influencia os maranhenses, porque está ali tudo pertinho. Então, quando esses 3 estados, né? Aliás, 2 estados, Amapá e Maranhão, precisam de determinados recursos, quando não tem no seu estado, eles acabam indo até Belém porque eles sabem que lá é uma metrópole regional e tem muitos serviços a ser ofertado. Seguindo, nós temos aqui a capital regional. Então, a capital regional, ela tem uma população entre 250 mil e 955 mil. E ela influencia outras cidades, médias e pequenas. E, além disso, olha o que eu trouxe aqui, a nossa bela Macapá. Porque nós estamos, segundo estimativas, o ano passado nós já tínhamos em média uns 500 mil habitantes. Então, nós somos uma metrópole regional. Macapá influencia todas as cidades aqui do estado.
Depois temos a capital subregional. Se é subregional, porque tem, né? São cidades médias e tem uma quantidade aí de população, ó, entre 100 a 300 mil habitantes. Uma população menor do que a nossa metrópole, né? A nossa capital regional. Então, nós temos aqui, além disso, diz que esses locais que são capital subregional, ele tem que apresentar empresas e serviços. Tem que apresentar universidades com laboratório, tem que ter clínicas, meio de comunicação, revenda de produtos importados. E aqui no estado nós temos a cidade de Santana, que ela tem a sua população de 121.364. E se você for lá em Santana, você vai encontrar serviços como esses. Você vai encontrar um polo da Universidade Federal do Amapá e você vai encontrar o IFAP, Instituto Federal do Amapá. Então, os jovens de lá, eles têm como estudar sem sair de Santana. A não ser que não tenha o curso que ele queira e aí ele venha para Macapá. Mas se ele quiser estudar lá em Santana mesmo, ele tem essa condição. Agora vamos para o centro de zona. Já é um pouco menor, né? São cidades que abrigam cerca de 45 mil habitantes. São também, eles apresentam apenas influência local, eles não conseguem influenciar cidades maiores. E Laranjal do Jari é o nosso município no grupo, né? Porque ele tem 50 mil habitantes. Se você observar, Laranjal do Jari, depois de Santana, é o município que você vai ter o maior número de habitantes aqui no estado, porque os demais municípios do estado, eles são menores, têm um menor quantitativo populacional. E aqui nós temos o centro local, que são municípios bem pequenos. Eles têm menos de 10 mil habitantes. Tem bairros aqui em Macapá que tem mais habitantes do que cidades que têm esse valor aí de habitantes. Então, são muito pequenos, não tem como influenciar os maiores. Eles sofrem influência das demais cidades ao seu redor. E no Amapá nós temos alguns municípios que se encaixam aí como esse centro local. Nós temos aqui o Amapá, só para frisar, quem não conhece, no nosso estado tem um município, tem uma cidade com o nome de Amapá. O município também de Ferreira Gomes, Cutias, Itaubal, Serra do Navio e Pracuúba. Então, são municípios bem pequenos, população baixa, com menos de 10 mil habitantes, por isso são apenas centro local. Espero que você possa ter compreendido. Se ainda não ficou muito claro, que você tenha o compromisso e a responsabilidade de assistir novamente. E saiba que você pode assistir várias vezes. E você pode pegar o teu livro, na página 95 e 96 do segundo bimestre, é o teu livro antigo mesmo, porque nós estamos, recapitulando. Porque vamos fazer uma atividade avaliativa. E com isso, o nosso compromisso, ele vai aumentar. E eu espero que você tenha sucesso. Fique com Deus.